Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Sou eu, Bud Revell. Te pego lá fora, hein? Quem não assistiu, assista. Eu estou ficando com o cabelo do Bud Revell. Caracoles! Olha, daqui a pouco tá igualzinho, ó. A gente divide assim no meio e vai ficar igual o Bud Revell. Eu vou deixar crescer, vou me divertir com o cabelão dessa vez. Eu já raspei, já fiquei careca. Já fiz de tudo no cabelo e agora eu quero deixar crescer de novo, tá? Para quem não sabe, eu era cabeludo quando eu tinha meus 16, 17 anos de idade. E acho legal pra caramba, acho legal o cabelão, devia voltar. Na verdade, os anos 80 deviam voltar. Melhor época da minha vida, nos 80, 90, sem dúvida nenhuma, tá? Na época do Devo, na época daquelas bandas que gostavam de Information Society e tudo mais. Puta, que saudade naquela época. Eita, faz tempo, né? Mas assistam, Bud Revell, Te Pego Lá Fora. Vocês vão gostar bastante, é bem divertido esse filme. Mas hoje nós temos um assunto mais sério. Nós vamos falar ainda sobre a questão do atropelamento, né? Da Isabelle e Isabela, as duas lindas moças que acabaram falecendo por causa da desatenção com relação ao sinal vermelho. É o que eu falei no vídeo anterior. Por favor, a hora de atravessar a rua, olhe para cima, para o lado, para baixo, para o outro, olhe para tudo que é lado e tenha certeza que os carros estão parados para você poder atravessar a rua. Se você atravessa olhando para um lado, olhando para o telefone celular, distraído e tudo mais, você vai aparecer o jogo do Frog que tinha no Atari, né? Que você tinha que ficar desviando dos carros, porque você vai uma hora ser atropelado. Veja, todo dia, quando eu saio com o meu carro, ou sei lá, essa semana eu fui pegar minha guitarra, que estava com o meu queridíssimo luthier. Fui pegar a guitarra, cara, é um show de horror, todo mundo atravessa fora da faixa, todo mundo atravessa no Deus dará, entendeu? No seu Deus dará. Então você tá parado com o carro, você vê a pessoa atravessando fora da faixa, olhando, o motoqueiro vem, pega e não quer saber. Pra que cometer erros? Pra quê? Pra quê? Sabe? Quer dizer, a vida já é curta. Quer encurtar mais a vida? Quer viver radical? Quer viver com emoção? Aí é outra coisa, mas não coloque as pessoas nos seus problemas, entendeu? Putz, eu fico desesperado com isso. Eu fico louco da vida. Não brinquem com coisas que vocês não têm controle. Uma hora vai vir, a conta vai bater e aí eu quero só ver. Bom, e aí tem esse rapaz, que é o estudante de 26 anos de Direito, que então estava postando um suposto racha pelo que foi apresentado às matérias, pois, convenhamos, se você está dirigindo o teu carro numa via pública, no qual o limite é 60 por hora, no máximo, estourando, porque tem vias locais que são 40 por hora, tem vias que oscilam entre 40 e 60 por hora, radar a 50, ou seja, toda hora tem um radar. Sabe, parece que o radar fica correndo atrás do teu carro para te multar, né? Você vê o bichinho correndo. Tem até um filme de comédia, Máquina Mortífera, a versão engraçada de comédia, que mostra o radar atrás do cara. Ok, entendeu? Todo lugar tem. Você está andando a 120 por hora, alguma coisa fez você correr a 120 por hora. Ou uma baita de uma caganeira, ou para tirar a mãe da zona, ou se você está apostando um racha com o cara do teu lado e você está olhando para o cara e não está olhando para frente. Você está confiando que aquele sinal verde para você, nada vai acontecer. Então, o rapaz aqui, né, faltou a camiseta branca, mas essa senhora está de branco do lado, eu não sei se é a mãe dele ou se é a advogada dele, tá? Pode ser a mãe dele. Eu não vou mostrar o áudio, né, obviamente, porque é uma emissora de TV e dá strike nos outros. Então, tá aqui. Nota-se, então, o rapaz. O rapaz tem 26 anos, tá? Estudante de Direito. Veja, eu tenho duas especializações em psicanálise, tá? Terminei agora a segunda especialização, fiz as duas últimas provas da semana. Quando a gente estuda psicanálise, eu acho sensacional, eu achei uma matéria, assim, a psicanálise é muito bom para a gente poder entender cada vez mais quem somos. Mas eu não recomendo pessoas que têm uma mente fraca fazer psicanálise, porque podem começar a entrar em conflitos internos.
Então, se você for fazer psicanálise como um estudante para ser um futuro psicanalista, tome muito cuidado com o curso que você vai pegar e claramente com a autoanálise, tá? Eu achei sensacional, tanto que eu fiz 2 psicanálises, são 2 especializações, terminei também em neuropsicanálise clínica, então eu posso clinicar. Olha que maravilha. Quando a gente estuda psicanálise, a gente estuda as 3 tópicas de Freud, quando ele fala sobre o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, mas também quando ele entra no critério da segunda tópica, que envolve então o id, o ego e o superego. Depois ele entra no ser humano como um ser completamente psíquico, né, onde ele engloba muito mais fatores. Mas quando a gente entende o que é o superego freudiano, embora a grande massa popular ache que não, superego significa que o cara tem um superego. Ele é superego. O que é um superego para as pessoas? Eu não entendo. Provavelmente envolto a problemas narcisísticos, mas quando a gente fala de superego dentro do conceito freudiano, não tem nada a ver com o conceito mundano e coloquial visto pela grande massa das pessoas. A gente vai lidar com partes subjetivas, mas de valores de uma sociedade, onde vai entrar a questão de moralidade, princípios sociais, ética social, postura na vida, responsabilidades e tudo aquilo que dá origem à conduta do indivíduo para com o seu comportamento social. Então você tem isso atrelado. Pessoas têm muito mais isso de uma maneira rigorosa e outros não. Então, claramente, esse menino, ele não tem esse princípio estabelecido por Freud, que seria então o seu superego. O superego, então, é aquela questão, eu não vou postar racha porque é errado. Eu não vou correr com meu veículo, pois estou infringindo uma lei de trânsito. E principalmente, shit happens, que é um conceito budista, que significa que merda acontece. Quando a gente entra no princípio do shit happens, você pode ter certeza, né? Happenings. Tudo acontece. Alguma merda vai acontecer. Ação e reação. Isso é o karma. Muitas pessoas confundem o princípio do karma como se fosse algo espiritual, como se fosse algo do além, como se fosse uma relação de seres angelicais que vêm te punir porque você em vidas passadas fez coisa ruim. O fantasioso muito de Bob. Não. O que nós estamos vendo é ação e reação. O karma dele batendo na porta dizendo: você atropelou 2 meninas, agora você está preso e você vai pagar por isso. Isso é o karma. E é isso que eu falo para vocês. Por que fazem essas coisas? Por que cometem esses erros? Por que tentam arriscar fazendo idiotices que dentro do superego freudiano diz é errado dentro de um princípio da sociedade? Mas quando a gente fala então do consciente dele e do eu, né? Olha só, até mexeu aqui quando eu estava tocando. Entra o narcisismo. O narcisismo freudiano, a primeira ou a segunda parte do narcisismo, que a gente tem 2 partes. A primeira é quando é criança, o que é factível o narcisismo existir dentro da criança. Mas quando você cresce, você se depara então com esse narcisismo residual, que torna-se então parte do que é o eu ideal, o eu real, como eu me vejo, como o mundo deve me ver, como eu sou. E aí entra, obviamente, os critérios de ego do narcisista, né? Como a gente vê nas redes sociais, todo mundo é narcisista nas redes sociais. A gente vê que ele acha que o princípio dele de acelerar, apostar a corrida e colocar a vida dos outros em risco, adrenalina, para mostrar que ele então tem o pinto maior que o do outro. Ou seja, é aquele complexo de tentar ser superior. Eu vou correr, eu sou melhor que você, eu vou mostrar a cara não sei o que, vão apostar um racha. Ou seja, é uma coisa de um imbecil, total idiota. E que agora tirou a vida de 2 lindas meninas que também estavam erradas. Mas se ele não tivesse correndo e se as meninas tivessem respeitado o farol, a sociedade estava convivendo em harmonia.
Mas são pessoas que são distraídas, que infelizmente acabam perdendo a sua própria vida. Elas pagaram o karma delas, ou seja, ação e reação. Atravessei um farol que estava vermelho para mim, verde para os carros, e aconteceu isso. Ou seja, infelizmente faleceram. E o karma desse menino, que então está sendo pago agora na cadeia. E que para ele, talvez as duas vidas, né, possam não ter o devido valor. Veja, para quê? Existem certos momentos de reflexão que a gente faz, e até no budismo existe isso, que é o famoso: por que eu tenho que correr? Por que eu tenho que fazer essa idiotice? Por que eu tenho que cometer uma estupidez como essa? O budismo ele sempre joga o efeito bumerangue contra a gente e fala: você está sendo total imbecil. Aí você fala: realmente, eu estou, não preciso disso. Mas parece que, né, precisa provar. E 26 anos já é hominho, né? Já é um adulto, já é um homem feito, já devia ter responsabilidades éticas e morais, principalmente quando a gente fala do direito. O direito, ele tem um princípio de valores dentro de suas matérias extremamente fortes na educação. Ou esqueceu da criminologia? Criminologia ensina muito sobre essa conduta desviante. E eu já falei isso para vocês, a conduta desviante é aquela conduta de que sabe que é errado, sabe que não pode fazer, mas que algumas pessoas fazem junto à sociedade. É que nem atravessar fora da faixa. É uma conduta errada, é uma conduta desviante, porque sai do princípio pré-determinado que lhe dá segurança legal, dizendo: a faixa é a sua segurança. O sinal vermelho é a sua segurança. Então ele tem, obviamente, que voltar à faculdade, porque não aprendeu porra nenhuma. Veja, eu que tive aula de criminologia e psicologia forense, tenho que vir ensinar o que é, então, uma conduta ética e moral dentro dos princípios da sociedade para um moleque que faz direito. Vamos lá. Agora a gente vai entrar então no critério da bioenergia. Nós vamos analisar a energia desse rapaz, desse indivíduo, dentro de um processo religioso. Quando a gente fala do budismo, na verdade eu não estava falando desse budismo que você imagina, tá? Nós estamos falando do budismo tibetano, o qual dentro de diversas escolas possuem habilidades desenvolvidas, mas não com o foco em desenvolvê-las, assim, são uma conclusão de diversas práticas e resultado de suas práticas. Uma dessas conclusões, claramente, é a clarividência, ver através de algo ou alguma coisa. Ou seja, se você não sabe e duvida, ou você contrata o serviço de análise de caso e me testa, e eu vou mostrar o que tem na casa de vocês, ou vocês, então, se tornam praticantes do budismo tibetano e vocês vão ter essas respostas em livros que realmente demonstram isso. Ah, tio, por que você não pode falar um livro que fala sobre isso? Não, budismo não é para cristão. Então vai ter que se converter, entre aspas, converter, leia-se, abrir mão do seu cristianismo para virar budista e aí sim seguir um lama que vai lhe instruir sobre isso. Ok. É uma imagem complicada porque a gente tem formas-pensamento, nós temos energias emocionais sobre ele e nós temos os obsessores, tá? Ele está numa delegacia e ele está fazendo, então, o depoimento dele, tá? Então, está fazendo a oitiva. Ele está sendo escutado por um agente público que está, então, avaliando o caso e avaliando se vai deixar ele preso ou solto. Eu acredito que ele fez a oitiva e foi preso direto, tá? É uma pena. Provavelmente deve ser a mãe dele, esta senhora, que deve ter saído muito mal dessa situação. Mas sabia que o filho dela possuía diversas complicações de trânsito e que já devia ter dado, então, o devido respaldo a ele, tirando o veículo ou, né, submetendo a autoridade materna, a qual, então, não se fez presente ao longo de muito tempo. Isso dentro da psicanálise, eu estou falando, tá? A Melanie Klein ia adorar esse cara. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dentro da cabeça, né? Então, em volta da cabeça aqui, nós temos, obviamente, o sistema nervoso completamente afetado e abalado, com rachaduras, o que demonstra, então, um sistema nervoso que está colapsado, tentando pensar, raciocinar ou sair dessa situação,
tá? Então nós temos duas possibilidades. Ou ele está tentando sair de uma possível prisão, ou ele está tentando entender o que realmente aconteceu e como ele deve assumir a culpa e se deve assumir a culpa, tá? Então essa estrutura está rachada. Curiosamente, como envolve o sistema nervoso, e ele está criando formas de pensamento sobre isso, essas formas de pensamento se estendem na lateral esquerda, está afetando também o olho, tá? Então ele provavelmente deve ter problemas de alergias e problemas de visão. Ele provavelmente deve indicar, nesta hora, devia estar passando por problemas de pressão, problemas de mal-estar, situações de nervosismo que poderia estar afetando até o sistema de visão. A pressão na lateral esquerda e, claramente, a parte de trás da cabeça extremamente pressionada. Dentro da estrutura anatômica, então, estimada por Freud, a parte da frente, o lóbulo frontal, ele estaria mais ligado ao eu, ao narcisismo, e a parte traseira, a parte de trás, occipital do cérebro, estaria atrelada, então, aos critérios do ego e superego freudiano, como dito. Então, se faz presente a questão, então, do cérebro, da atividade cerebral mais na região do cerebelo e na parte de trás da cabeça, criando as formas de pensamento que estão incidindo sobre ele, o que torna-se factível unir, então, a psicanálise junto com as estruturas de bioenergia. Fora isso, ombros e toda uma estrutura sobre o pesar nas costas dele, o que faz, então, notar que ele tem, sim, a presença de dois obsessores que se fazem presentes nesse lugar, está adorando o que aconteceu com ele. Esses obsessores estão adorando. Por quê? Porque o lugar para onde ele vai tem mais amiguinhos muito parecidos com os obsessores observados. Então, esses obsessores estão se divertindo. Nós temos dois obsessores que agem diretamente em todo o sistema respiratório dele, bem como nos ombros, o pesar sobre os ombros, tá? Esses obsessores, eles causam, além de problemas respiratórios junto ao mesmo, que pode ter bronquite, asmas e qualquer outro problema respiratório que acabe afetando o sistema dele e claramente afetando o sistema respiratório também afeta o sistema emocional. A gente vai falar sobre isso. E os dois obsessores que estão atrás dele são obsessores de malandragem. Os obsessores de malandragem são espetaculares porque eu já analisei algumas casas e eu descrevi esse obsessor para uma pessoa em detalhes. Provavelmente essa pessoa ainda não me deu o feedback, tá? Mas o obsessor de malandragem estava em um dos quartos, eu descrevo isso, eu descrevo como ele é. O que acontece? Existem obsessores que são reflexo da nossa natureza. Então, o malandro, né? Aquele moleque que gosta da bagunça, gosta de putaria, gosta de aprontar por aí, gosta de uma sinuquinha, um álcool, uma cachaça, balada e tudo mais, o moleque morre. Quando o moleque morre, ele continua tendo a mesma vibração da malandragem. Ele, quando então se torna um obsessor, ele passa a trafegar junto aos lugares, e esses lugares, ele acaba sendo conectado se uma pessoa estiver na malandragem. Então você está lá bebendo, se divertindo com os amigos, falando putaria, que é o que muitos homens adoram, o que é ridículo, né? Eu sempre falo, o meu telefone celular é aberto a qualquer um dar uma olhada. Eu sempre falo para, né, vamos supor, estou namorando uma linda menina, eu falo para a menina, não olhe meu telefone. Ela vai falar, por quê? Você está me traindo? Tô traindo com um vendedor de guitarra. Apareceu mais uma lá na loja, eu tô louco para comprar. É sério. Minha malandragem é a compra de guitarra. É sério, sem brincadeira, tá? Não tem nada no meu telefone aqui que envolva relacionamento ou mesmo essas palhaçadas. O meu negócio é só falar com os vendedores falando, e aí, que chegou de novidade? Então essa malandragem acaba refletindo no mundo espiritual e se conecta à pessoa, fazendo com que a pessoa, então, tem essa libertinagem na vida. Esses obsessores causam o efeito da libertinagem. Eles se conectam com muita facilidade em sistema nervoso e o sistema respiratório, fazendo com que a pessoa, por exemplo, comece a criar impulsividades para jogo, para apostas, e que foi exatamente o que eu analisei na casa da pessoa. Eu lembro da casa da pessoa, da casa. E aí o que acontece? O cara começa a criar malandragem, começa a apostar.
Aquele que é viciado em jogos de aposta é o obsessor da malandragem. Tá? Fica a dica. E claramente, todo esse sistema nervoso dele torna-se impossível a leitura. Por quê? Porque ele está abalado. Veja, as pessoas perguntam pra mim, tio, que cor é a minha aura? Tanto faz. Puta pergunta estúpida. Mas por que, tio? Tá vendo? Começou a ficar vermelha. Toda a estrutura do seu corpo, ela vai oscilar de acordo com os seus pensamentos e suas emoções. Claramente, as pessoas somatizam seus pensamentos, tornando em emoções e fazendo com que aquilo se torne uma doença. A somatização de achismos. Eu acho que eu estou sendo traído. Você sente a traição no peito, você sente a falta de ar, sua vibração muda ou para raiva ou para choro, né? Tristeza absoluta. Que cor você acha que fica o seu corpo de energia? Entende? Então uma pessoa pergunta para mim, ai, que cor é a minha aura? Não importa, pergunta estúpida e idiota. Constantemente você altera a cor. Então o sistema nervoso é a mesma coisa. Para analisar o sistema nervoso de uma pessoa, ela tem que estar absolutamente calma. Quando ele está numa situação dessa, nota-se que o sistema nervoso dele, aqui o emocional, né, o sistema nervoso, leia-se das emoções inferiores, porque você tem o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, mas você também tem, então, o seu centro do sistema nervoso das emoções. Emoções superiores, que é o amor, mas também as inferiores, que são o quê? Ódio, raiva, inveja, orgulho, todas aquelas emoções que são destrutivas, mas também envolve depressão, bipolaridade e outras enfermidades observadas junto ao DSM-5, né, que é então um compêndio médico com diversas enfermidades, principalmente as mentais e emocionais, que estão atreladas ao indivíduo. Depressão, um monte de enfermidade, que então tem sim um fator de ignição muito junto às suas emoções. Então aqui acontece esse problema. Tem como analisar isso? Não tem. Por quê? Porque ele está passando por um conflito agora seríssimo de uma merda que ele fez. Então ele não tem como ser analisado dentro dessa ótica. Como eu falei, o sistema nervoso dele está reagindo, tentando achar uma saída, o emocional dele tem um grande bloqueio. Ele pode ter tomado remédio, ele pode ter tomado calmante, ele pode ter tentado bloquear as emoções. Por quê? Quando uma pessoa está na frente de uma autoridade legal, ele pode fingir até um grande circo. Ele pode se fingir de... Tem gente que finge um monte de coisa. Ou tem gente que assume a responsabilidade dizendo, cara, eu fiz uma merda, eu assumo a responsabilidade e peço perdão. Eu estou aqui disposto a arcar com tudo aquilo perante a sociedade. Esta é o que a gente espera. Então, claramente, tem muitas pessoas que vão tentar criar personagens junto a uma autoridade. Então, eles mentem, omitem, criam fantasias, deliram, fazem de tudo. Até tentar achar que são loucos para ir para um hospital psiquiátrico, ao invés da cadeia. Então, não tem como. Aqui nós temos um fluxo complicado de energias que estão sendo submetidas ali. Outra coisa que chama bem a atenção, a base da coluna dele e a estrutura familiar já rompida. Isso é curioso. Toda a região do umbigo até a base da coluna dele é imunda. O que significa isso? Que a energia não circula. Mas para que essa energia fique densa e suja, os pontos daquela região entraram em conflito. Ou seja, criaram uma estrutura mais sólida que não circula essa energia. Não circulando essa energia, o que acontece? Está sinalizando de que existe uma enfermidade junto ao ponto da família, rins e hipertensão. Então ele já tem uma estrutura familiar rompida, já tem um problema familiar e ele tem toda uma parte densa ali. Lembra que eu falei uma vez para vocês? Brigue com seu pai e com a sua mãe, vocês vão ver como dói a base da coluna. Tem muitas pessoas que brigam com os pais e sentem dor nas costas. Porque é o ponto da família que começa a mexer, começa a chiar. E é a somatização. Se você tem um ponto da família limpo e começa a ter uma discussão com a sua família, você vai sentir dores na base da coluna. Ali é a somatização, então, desses problemas, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Então, ali consolida todos os problemas que ele está passando agora, nesse exato momento. A ruptura familiar, os problemas familiares e a dor
obviamente, do sofrimento da família, da situação da família e o que está acontecendo com ele. Então, ele está somatizando completamente, criando as formas de pensamento do que está acontecendo, tentando achar uma solução, está blindando o emocional dele para, obviamente, não transparecer a culpabilidade em excesso já do que já está recebendo, tentando bloquear o sistema dele emocional, mas a base da coluna dele já está imunda, ou seja, ele está somatizando já os conflitos familiares, o que a mãe deve ter comido o toco dele e as merdas que ele fez, então agora pagando por isso. Então a estrutura dele do quadril começa a ser penalizada, tá? Com relação a ele, é isso, sabe? Agora vamos lá, a gente vai para uma outra situação complicada, que são as meninas. E eu acho que isso aqui vai caber um outro vídeo, porque agora a gente vai entrar num critério que vai lidar com o espiritismo e com o conceito budista de vida após a morte, que para mim ele é mais perfeito dentro dessa análise do que o que visto no espiritismo. Lembrando, eu tenho, obviamente, pós-graduação em ciências da religião, o que me dá, então, as religiões comparadas, não comparar religiões, mas religiões comparadas. O que eu posso, então, trafegar dentro de conceitos espíritas e conceitos budistas, face, então, a especialização que eu tive. Eu vou fazer uma pausa, sim, infelizmente a gente vai fazer uma pausa, porque acho que é importante a gente destrinchar o que vai acontecer espiritualmente com essas duas lindas moças, tá? Então a gente vai fazer uma pausa agora e eu volto na sequência falando sobre isso. Fechou? Bom, como recadinhos finais, todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas, estou preso aqui, complementares, eu possa complementar a medicina e não substituir, complementar junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para o limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, sim, o cobre, porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.